Pessoal, então, dando início da aula de hoje, na semana passada a gente chegou a fazer o treinamento, né, mostrar um vídeo lá, né, com treinamento de uma rede neural artificial de múltiplas camadas, usando lá o MATLAB, né, toolbox de redes neurais no MATLAB, e a interface gráfica desse toolbox, que é o NNTool. Então, lá vocês viram como configurar uma rede multicamadas, escolhendo ali número de neurônios, né, na camada na Layer 1 e na Layer 2, que são respectivamente as camadas de camada oculta, né, ou intermediária, e camada de saída de uma rede neural de múltiplas camadas, que tem pelo menos uma camada intermediária. E vocês viram lá que dá para você definir não só o número de neurônios, mas também a função de ativação, o algoritmo de treinamento, alguns outros parâmetros, para poder fazer o treinamento dessa rede neural, para poder representar o comportamento de uma função quadrática. A partir desse conhecimento, né, a gente agora parte para uma coisa mais adequada para a nossa área, que é a área de controle e automação, que o engenheiro de controle e automação ele tem, né, digamos aí, o papel de pensar na modelagem do sistema e o controlador, né, projetar e validar um controlador para controlar aquelas variáveis de processo. Nessa primeira metade do semestre, como eu havia dito lá no início do semestre, né, a gente vai falar mais dessa parte da modelagem do sistema. E para isso a gente vai usar essa técnica que a gente acabou de aprender, que são alguns de treinamento de redes neurais alimentadas adiante, né, multicamadas, com algoritmo de retropropagação do erro, ou variações desse algoritmo, né, utilizam ali o gradiente descendente, para poder encontrar, né, aprender a dinâmica de um sistema. Então, quando a gente faz isso, a gente tem que necessariamente identificar certas características do sistema, né? Coletar dados dele e depois usar um modelo pré-formatado para que esse modelo possa se ajustar a esses dados. A isso dá-se o nome de identificação. E a identificação, como todo processo de modelagem, em algum momento ele de um sistema real, né, ele pressupõe que a gente vai validar, né, esse modelo. Como é que a gente faz essa validação do modelo? A gente submete o modelo a estímulo de entrada, tal como faríamos com o processo, com a planta, e a gente observa o comportamento das variáveis de saída, tanto do modelo quanto da planta. E a gente mede essa acurácia do modelo em predizer o comportamento da planta através do nível de desvio que existe entre essas duas respostas, né? A resposta da planta e a resposta do modelo. E a gente faz isso normalmente com índices de desempenho. Tá? O índice de desempenho mais comum nesse tipo de processo é o erro médio quadrático, né? Que é o próprio índice de performance utilizado pela rede neural nos algoritmos de decréscimo de erro durante as iterações, para poder nortear o processo de treinamento, de adaptação dos pesos da rede neural, sempre caminhando no sentido de convergência desse algoritmo, que é o quê? Fazer com que o erro seja minimizado até alcançar um ponto de mínimo local ou global, que é desejado, né? E que depois esse modelo com esses valores ótimos, né, que concederam um mínimo para essa função objetivo do problema de otimização, que é a função de erro médio quadrático, essa rede ela consiga generalizar para situações não previstas durante o treinamento. Um sistema dinâmico, ele é uma relação, ele pode ser descrito através de uma relação de sinais. Então, coletar dados do sistema real é uma parte importante disso, é uma parte necessária para a gente treinar a rede. A forma como a gente faz isso também é importante, pois impacta no próprio processo de você usar nesse método heurístico, que são as redes neurais, para poder reproduzir esse comportamento. O processo de modelagem de uma rede neural não é como um processo de modelagem fenomenológico. Você não faz isso a partir do equacionamento dos modelos, né, consolidados em literatura, que normalmente descreve como a entrada se transforma em saída a partir da física do sistema. Você faz isso a partir de um conjunto de dados
e ajusta o modelo pré-formatado para poder realizar essa simulação, né, com um determinado nível de acurácia. Então, esse procedimento, ele pressupõe que você pense bem em várias etapas desse processo de modelagem. Você tem que pensar bem, por exemplo, em como você vai selecionar as variáveis de entrada e saída do seu modelo, porque nem sempre é uma coisa tão literal quanto é quando a gente está trabalhando lá com funções de transferência, que é o quê? Você identificar as variáveis de entrada e saída do sistema, mas, em última instância, você tem que levar aquilo para uma função de transferência, que é a relação entre o ganho da saída sobre o ganho da entrada. Então, pressupõe ali que você está trabalhando com poucas variáveis, porque o seu sistema de controle vai ser projetado para controlar um sistema monovariável. Uma rede neural artificial não tem esse limitante. Você pode, eventualmente, utilizar várias variáveis do seu problema, do seu sistema, para poder determinar uma ou mais variáveis na saída. O processo de identificação por uma rede neural, é interessante de você usar redes neurais para isso, é que você pode trabalhar com várias variáveis. Eu digo que a gente pensa sempre em usar a função de transferência, que é uma entrada e uma saída, porque isso te leva para o projeto de um controlador regulatório, né, que vai também trabalhar com uma entrada manipulada e comparando uma variável controlada com o set point, né, com a referência. Mas no caso da rede neural aqui, a gente ainda não está pensando no controlador. O controlador poderia, eventualmente, ser um controlador também não convencional, um controlador multivariável, um controlador não linear. Então, quando a gente está pensando em modelagem de uma rede neural, de um sistema dinâmico, através de rede neural, a gente não tem necessariamente que trabalhar com um sistema monovariável. Mas se a gente quiser pensar depois em automaticamente utilizar a variável de saída do modelo como variável controlada e a variável de entrada do modelo, né, pelo menos a principal delas, como variável manipulada de um sistema de controle, aí sim a gente trabalha nesse... A gente restringe, né, a gente reduz o conjunto de variáveis envolvidas. Mas, a priori, você poderia olhar todas as variáveis do sistema, identificar as que são de entrada e as que são de saída, e usar um modelo de uma rede neural para determinar esse comportamento, desde que você tenha a capacidade de medir todas essas variáveis. Então, outra coisa importante também. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, vou trabalhar esses aspectos de modelagem de sistemas dinâmicos, né, usando redes neurais artificiais para vocês, a partir de uma sequência de slides que eu tenho aqui, que foi em cima do trabalho meu de graduação, meu TCC da graduação, e que ele é um bom exemplo de como a gente pode utilizar redes neurais para modelar o comportamento da relação entre duas variáveis de um sistema dinâmico real. Né? Existe esse protótipo. Esses dados foram realmente coletados de um sistema físico presente lá nos laboratórios do IFE. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Só um minutinho. Então, você deve estar vendo aí a informação relativa à apresentação, né? Essa apresentação foi meu trabalho de graduação, mas depois eu entrei no mestrado, e na disciplina lá de redes neurais, que eu já tinha mencionado para vocês, o professor pediu que a gente apresentasse alguma coisa de aplicação, né, de redes neurais. Então, a gente trabalhando nessa disciplina lá, eu apresentei, né, a modelagem de sistemas dinâmicos usando redes neurais artificiais e para o estudo de caso, digamos, né, de uma coluna de destilação. Então, vou apresentar aqui nesses slides, né, o problema de pesquisa em si, alguma coisa do referencial teórico inerente a essa parte de modelagem, né, de sistemas usando redes neurais, os métodos que foram utilizados para poder realizar esse procedimento, resultados e conclusões. O problema de pesquisa que nós temos aqui, na verdade, ele é a necessidade de encontrar um modelo matemático que reproduza, mesmo que parcialmente, o comportamento do sistema real.
Na época, o objeto de estudo, né, da coluna de destilação do Cefet Campos. Então, a gente tem lá um laboratório que tem um equipamento. Esse equipamento tem uma finalidade, que é separar uma mistura binária, né, de água mais álcool. Então, ele separa álcool para a parte de cima e pega a água pela parte de baixo. E para controlar essas variáveis de processo, você precisa fazer um controle de temperatura para poder garantir a vaporização do álcool, né, no topo da coluna de destilação e posterior condensação desse álcool vaporizado para poder coletar isso através de um recipiente. Então, você misturou álcool na água, uma determinada proporção, você destila, ou seja, vai separando esse álcool da água em função da diferença que existe, né, em termos de ponto de vaporização dessas duas substâncias, e o que você quer é, no topo, retirar todo o álcool que você adicionou da água e ainda retirar um pouco da água que já existia nesse álcool, porque ela tem uma eficiência que permite fazer isso. Você entra, por exemplo, com um álcool com uma graduação de 92,8 graus GL, e nós já fizemos teste lá de conseguir tirar até álcool com 96 graus GL. Ainda assim é álcool hidratado, né? Então, a gente não ter um modelo matemático que represente a dinâmica da planta é porque o modelo matemático, digamos, fenomenológico desse sistema, ele é teórico, né? Tem nos livros lá de engenharia química, normalmente são modelos de fenômenos de transporte relativo àquela modelagem de fase vapor líquido, que pode acontecer em qualquer tipo de sistema, né, de processo, e que você teria ali, digamos, capacitores térmicos associados, né, como se fossem ali os pratos da torre de destilação. Nesses capacitores térmicos, essas equações descrevendo ali o fluxo de massa e de energia referente à transformação de líquido em vapor. Porque é isso que acontece. Em cada prato perfurado da torre de destilação, você tem um fluxo ascendente de vapor rico em álcool e um fluxo descendente de líquido rico em H2O. Então, esse processo natural de equilíbrio termodinâmico e de fluxo, né, de transporte ali de massa, faz essa separação. Num sistema ideal, você poderia controlar a temperatura em cada um desses pratos da torre de destilação, mas do ponto de vista industrial, existem alguns pontos onde você controla essa temperatura e também pressão, tá? Dependendo do tipo de torre de destilação. A nossa torre de destilação lá tem algumas simplificações se comparado a uma torre de destilação real. Tá? Então, esse objeto de estudo aqui é um estudo em cima de um dispositivo que é um protótipo em escala de um equipamento que existe na indústria. Mas, assim, digamos que ele é uma possibilidade muito interessante de você testar controle, testar identificação, porque a instrumentação que é utilizada nesse equipamento é uma instrumentação de porte industrial. Então, já vou apresentar essas informações para vocês. O que eu acabei de falar sobre fluxo de escoamento dentro da torre de destilação poderia ser representado por esse modelo apresentado no livro de Razovsky, de 73, chamado fracionador de pratos, né? Então, ele mostra ali uma separação de dois produtos, né? O refúgio e o produto de topo. O produto de topo saindo, logicamente, no topo da torre de destilação, que é o produto que você quer realmente comercializar. Então, ele tem valor agregado. Por quê? Porque você precisa fornecer energia para obter ele. Então, a partir de uma alimentação intermediária F ali, esse fluido ele vai vertendo pelos pratos perfurados até se depositar na base da torre de destilação. Um trocador de calor do tipo refervedor, ele vaporiza esse líquido. E ao vaporizar o líquido, ele vai criando essa separação por diferentes pontos de ebulição. Então, o que tem aqui na base é uma temperatura bem alta, né? E aí você vaporiza tanto, no caso de uma mistura de água e álcool, você vaporiza tanto água quanto álcool. Só que o álcool se vaporiza primeiro. E esse gradiente de temperatura, ele vai diminuindo no sentido do topo, ou seja, vai ficando mais frio no topo. Por ficar mais frio no topo, a condensação de água ela é mais predominante, mas o álcool permanece vaporizado. Isso faz com que você tenha ali
água ficando nos pontos intermediários da torre e o álcool, só álcool vaporizado se concentrando no topo dela. Então, essa álcool vaporizado do topo garante uma determinada graduação alcoólica, né? Está relacionada à quantidade de água que tem no álcool. Pode ser medido com alcoolímetro, pode ser medido com algum analisador. E esse vapor de álcool ele está presente nessa tubulação V que está mostrada aí. Essa tubulação ela vai passar por um trocador de calor do tipo condensador, à base de água, geralmente, que faz com que esse álcool ele perca a temperatura, né? A temperatura dele cai, perca calor, a temperatura dele cai, e ele se liquefaz. Ao se liquefazer, ele é colocado nesse vaso acumulador, onde você tem duas tomadas. Uma, que é a tomada D, que é o produto que foi destilado, vai ser encaminhado para alguma outra etapa do processo, como armazenamento, por exemplo, posteriormente venda, ou reprocessamento, ou aumentar a graduação alcoólica de algum outro subproduto, e parte desse líquido ele é bombeado de volta no topo da torre de destilação, com dois objetivos, né, chamado refluxo de topo. Às vezes é feito por bomba, às vezes é feito por gravidade mais válvula de controle, mas esse processo ele tem duas finalidades. Uma, aumentar a graduação alcoólica do álcool que está chegando ali no topo. Então você pega álcool bem enriquecido, né? Aí joga ele líquido ali no topo. E, de certa forma, também um certo controle de temperatura, porque entrada de álcool líquido é porque ele perdeu temperatura comparada à fase de vapor, senão ele ainda era vapor. Então, ele é líquido, ele tem menos temperatura. Ele entra no topo onde você tem uma concentração grande de álcool vaporizado, com a temperatura mais elevada. Com isso, o que eu faço? Eu esfrio um pouco essa atmosfera que tem ali no topo. Então, eu controlo a temperatura do topo da torre de destilação. E por que eu preciso manter essa temperatura do topo da torre de destilação controlada? Porque eu não posso deixar ela disparar para valores acima do ponto de evaporação do álcool. Porque senão começa a ter ali, naquele local, água vaporizada, outros tipos de componentes vaporizados. Então, controlar a temperatura no topo num valor de temperatura de 78 graus GL, por exemplo, que é a vaporização do álcool, 78 graus, né, Celsius, é interessante para mim para fazer esse controle de temperatura, e na indústria normalmente eles fazem isso dessa forma, controlando isso na forma de refluxo. Lá na torre de destilação do IF não dá para fazer desse jeito, porque ela não tem esses dois subsistemas da torre, que seriam aí o refluxo de topo e também o refervedor da base. A gente vai ver o que ela tem, na verdade. Esse é o equipamento, né? O equipamento é uma junção de vários pratos perfurados que fazem a separação dos fluidos ali dentro da torre de destilação, separação desses compostos da mistura, e você vê que existe uma redução na distância dos pratos, né? Se você caminhar ali da base da torre de destilação para a parte de cima, você consegue ver que depois os pratos começam a ficar menores, a distância entre eles. Isso é porque nesse protótipo aí, ele simula o comportamento de duas torres de destilação da indústria. Uma que é a torre fracionadora, que normalmente é utilizada para atingir um certo nível de graduação alcoólica, que é em torno de 50, 60 graus GL, e depois esse fluido ele é canalizado para uma outra torre que é chamada torre retificadora. Essa, às vezes, trabalha com vácuo, né? E consegue tirar uma certa quantidade de álcool a mais e aumentar a graduação alcoólica por consequência. Aqui não, aqui as duas estão montadas na mesma estrutura, uma em cima da outra direto. O que difere é a distância dos pratos. Então, na base da torre de destilação, aqui do lado esquerdo, a gente pode ver uma resistência elétrica de 1000 watts. É ela que faz o aquecimento da mistura da base, que entra nesse ponto intermediário aí que vocês estão vendo, que tem uma válvula de controle meio bege, com 2 manômetros ali. Essa válvula é uma válvula dosadora não sei se é da Fischer-Hosmann, de algum fabricante, me esqueci agora qual é o fabricante, mas ela é uma válvula dosadora alemã, que ela pega o fluido que vem das bombonas lá onde a gente prepara a mistura, né, que está bem no alto, e por gravidade ela verte, passa por um medidor de vazão do tipo magnético,
flui por essa válvula de controle, entra aqui mais ou menos na metade da torre de destilação e verte o líquido até o fundo. Então, a questão da alimentação num ponto intermediário, isso é igual na indústria. Mas o elemento que provoca aquecimento na mistura que se deposita na base é uma resistência elétrica, porque a gente não tinha produção de vapor para criar um trocador de calor que tivesse capacidade de vaporizar essa mistura, tipo uma caldeirinha, uma coisa do tipo, né? Então, temos um refrigerador na base. E aí, o processo de vaporização de água e álcool e separação acontece da mesma maneira como acontece na indústria. Vocês estão vendo do lado aí toda uma instrumentação do tipo Foundation Field Bus. Tem alguns instrumentos ali que ainda são instrumentos 4 a 20 mA, mas o sinal deles entra no I para F, né, que é um conversor de corrente para Field Bus. Então, a informação desses dois instrumentos que medem pressão e vazão, eles estão também, essa informação também está disponível na rede de campo, né? E comanda lá os conversores que, por sua vez, acionam as válvulas, a de cima, que é a válvula eletrônica, e a de baixo, que é a válvula pneumática. Então, você tem lá dois conversores, um FP, converte Field Bus para pressão, e um FI, converte Field Bus para corrente. Eles estão ali para fazer esse papel de atuar nas válvulas de controle. Então, esse fluido chega lá no topo, essa temperatura é medida num ponto intermediário, é medida também no topo, é medida também na base, através de termopares e transmissores de temperatura, tá? E esse fluido vaporizado de álcool lá no topo, ele passa por essa tubulação cinza lá em cima, passa por esse trocador de calor do tipo condensador, que troca água, troca calor, né, com a água fria que vem no tanque ali, de uma tubulação, o registro que tem ali no canto lá da sala, e essa água fria, né, ela é esgotada, e o fluido que estava vaporizado, que é o álcool, que agora vai estar liquefeito, ele se deposita numa proveta graduada, aí, também no cantinho, aí perto do transmissor, do sensor magnético do transmissor de vazão. Então, você consegue também medir outras variáveis aí. Vamos ver a lista de variáveis que a gente tem na torre de destilação hoje em dia. Vazão de entrada, temperatura de topo, pressão no topo, temperatura na base e nível da base. Na época que a gente fez esse teste, essa modelagem, a gente só tinha disponível dados da vazão de entrada da temperatura de topo. Então, vazão de entrada era, inevitavelmente, variável de entrada, e temperatura de topo era variável de saída. Por que a gente só tinha isso disponível? Porque os testes que tinham sido feitos antes da troca da instrumentação desse equipamento, que aconteceu mais ou menos ali nos anos 2000, então, em 1999, Eugênio, Leandro, os professores lá do curso, eles fizeram testes lá para as suas dissertações de mestrado. Na época, eles faziam mestrado na UFES, né? Na Federal do Espírito Santo, na área de controle de automação. E eles fizeram esses testes, e dos testes que eles tiveram, os melhores sinais, os sinais tinham muito ruído, tá? Nível de ruído muito alto. Os melhores sinais, assim, com relação ao estímulo de entrada padronizados e a resposta da temperatura de topo também padronizada, eram para essas variáveis aí. Todas as outras eram respostas não muito boas para poder fazer a identificação. Então, na época, a gente considerou só esse tipo de coisa e a torre de destilação estava parada na época. Ela ia passar por um processo de transformação da instrumentação. Então, durante anos, aí, essa torre ficou sem condições de operar. Até que eu entrei no IFE em 2005 como professor, né, junto com a ajuda de um bolsista da época, um aluno da segunda turma da engenharia. A gente destravou lá o problema e fez ela voltar a operar em condições de realizar testes dinâmicos nela de novo. E aí fizemos uma série de testes dinâmicos, mas eu vou mostrar para vocês aqui os dados dela da época antes da troca da instrumentação. O sistema de aquisição de dados, né, de variáveis de processo, para medir as variáveis de processo, para poder atuar nas válvulas desse processo, ele é feito hoje em dia. Na verdade, hoje em dia é até diferente, mas na época a gente fazia da seguinte maneira: tem o processo com os instrumentos de campo, esses instrumentos passam dados, né, para o computador. Né? A rede Field Bus ela é uma rede que ela tem duas redes de dados, né, conectando dispositivos de campo. É uma rede H1, que é uma rede de baixa velocidade, se não me engano, 31.2 kbps.
e a rede de alta velocidade, que é uma rede Ethernet padrão, né? Que é chamada de rede HSE. Então, esse cabo Ethernet, ele se conecta na placa de rede do computador, e o Syscom, que é o software de configuração e monitoramento dos instrumentos Fieldbus da planta, ele consegue acessar esses dados através de um servidor OPC, e pega esses dados lá na DFI, que é um dos dispositivos que tem na torre de destilação. Funciona como uma bridge, funciona também como uma CPU da rede. O OPC Link era o que se usava na época para fazer a comunicação entre Syscom e InTouch, porque o InTouch, que é um software de supervisão da Wonderware, ele não tinha na época cliente OPC. Então ele não conseguia se conectar diretamente com o servidor OPC da Smart, que estava no Syscom, né, startado no Syscom. E o OPC Link fazia esse meio de campo, ele pegava o dado do servidor e jogava esse dado disponível via DDE para o InTouch. E aí você podia fazer supervisório da planta, mesmo que o InTouch na época não tivesse essa sustentação para o OPC. O OPC depois veio se tornar um padrão, né, de troca de dados dinâmico na indústria, entre dispositivos. Os sistemas dinâmicos encontrados na prática, né, analisando o problema, eles são não lineares. Né? É bem verdade que, em alguns casos, aproximações lineares são suficientes para aplicações práticas. Quem falou isso foi o Luiz Antônio Aguirre, em 2000, num livro dele chamado Identificação de Sistemas, Técnicas Lineares e Não Lineares Aplicadas a Problemas Reais, ou Sistemas Reais, alguma coisa assim. E esse professor da UFMG, ele é um cara que sabe muito de identificação de sistemas, e ele, né, faz essa fala, e essa fala nos leva para a gente superar as limitações da modelagem fenomenológica, que normalmente pressupõe ali modelos lineares e tal, partindo para o método de identificação. Então, o problema está em encontrar a melhor classe de modelo matemático que represente a coluna de destilação, ou seja, a relação entre suas variáveis. A gente pode usar a rede neural para isso, pode usar outros tipos de modelo também, mas no caso aqui da disciplina, redes neurais. O objetivo principal desse trabalho é o quê? A modelagem da coluna de destilação e obter um modelo matemático que descreva o comportamento do sistema real. Então, eu quero descrever um modelo a partir de dados que eu coletei da planta, sem precisar passar por um processo de modelagem fenomenológica dele. A modelagem caixa branca, que é essa modelagem fenomenológica, modelagem pela física, modelagem conceitual, ela devido ao conhecimento e tempo necessário para se modelar um sistema que às vezes é complexo, que às vezes é grande, a partir do equacionamento desses fenômenos envolvidos, nem sempre é viável fazer dessa forma. Então, a técnica que está sendo proposta aqui, ela se constitui como uma ferramenta para profissionais da área de identificação e controle de processo, porque ela é uma abordagem alternativa à abordagem convencional, mais tradicional. No que diz respeito aí ao referencial teórico, né, falando dos testes dinâmicos que nós utilizamos para, digamos assim, estimular, levantar, deixar aparecer a dinâmica significativa, né, do comportamento de um sistema, talvez o mais utilizado deles em literatura seja o teste na forma de degrau. O que é isso? É você provocar uma mudança de patamar na variável de entrada do sistema e verificar o que acontece na variável de saída. Mas não é só verificar o que acontece. Né? Em teoria, esse teste na forma de degrau tem que pressupor que a variável de saída ela muda em função da mudança de estímulo, mas depois ela encontra um ponto de estabilização. Então, o sistema ele tem que ter um determinado comportamento que permita esse tipo de curva na saída. E a partir de uma análise visual da curva do estímulo, que é na entrada, e da curva da resposta, que é na saída, a gente verifica como a gente pode utilizar isso para modelagem. Estão vendo esse gráfico aí? O gráfico, se a gente olhar atentamente a parte de baixo aqui, a gente tem um sinal que são 2 testes na forma de degrau. Eu estava num valor ali em torno de 6, baixei para 3 mais ou menos, fiquei em 3 durante um tempo, depois subi para 6 de novo e permaneci assim até o final. A gente vê nesse gráfico aí que o eixo X ele tem ali mais ou menos 8.000 amostras, e seria ali o tempo de simulação do MATLAB, né, os registros
do valor discreto da variável, né, ao longo do tempo de simulação. Esse gráfico foi coletado, foi gerado lá no MATLAB, né? E no eixo Y, a gente tem as variáveis em si. Então, eixo X, as amostras, eixo Y, o valor das variáveis. Vazão com valores no intervalo entre 0 a 16 litros por hora, sendo que o teste foi bem baixinho lá, foi em torno de 3 a 6. E os valores de temperatura, que na época a torre de destilação estava, no momento do teste, em equilíbrio, ou seja, um pouquinho abaixo de 80. Por quê? Porque a gente estava produzindo álcool, ou seja, álcool vaporizado a 78 graus. Então, durante esse processo, o que a gente fez? A gente reduziu a vazão. Quando a gente reduz a vazão de entrada, a tendência da torre é esquentar, porque ela tem menos massa de líquido, né, frio para aquecer. Então, a temperatura de topo dispara, depois, logicamente, a temperatura da base também ter subido, porque o aquecimento e o controle de temperatura que a gente faz é lá na base. A temperatura ela chega num determinado patamar e se estabiliza. Aí a gente provoca um outro degrau, fazendo que aumentando agora a vazão de fluido frio que entra na torre. Isso faz com que a torre esfrie, porque agora ela tem mais massa de líquido frio para aquecer e a temperatura de topo cai com esse comportamento dinâmico aí. Mas vocês veem que ela sobe com uma determinada dinâmica e diminui com uma outra dinâmica. Isso é a característica dos sistemas dinâmicos, que quer dizer o seguinte: às vezes, com o mesmo valor que você estabelece na entrada, ao longo do tempo, o comportamento da saída varia. Então, os valores de saída não são sempre os mesmos, ainda que o valor de entrada permaneça o mesmo. Por quê? Porque o fator tempo é determinante para descrever a dinâmica desse sistema. A modelagem desses sistemas dinâmicos usando redes neurais, né, o que se quer no final dessa técnica, do uso dessa técnica, é obter esse modelo matemático característico de uma rede neural artificial, então não é uma função de transferência que a gente vai ter na saída disso, que reproduz o comportamento dinâmico do sistema modelado. Então, com o modelo da rede, eu conseguiria simular o comportamento do sistema, inserindo nele um sinal de entrada, né, e observando o que acontece na saída e comparando com o mesmo tipo de resposta a esse mesmo estímulo no sistema real. Porém, não se pode modelar a relação entre vazão da entrada e temperatura de topo, vazão de entrada com temperatura de topo, diretamente, porque ela não é estática, mas sim dinâmica, né? Eu já mencionei isso. Em sistemas dinâmicos, os valores passados das variáveis envolvidas são necessários para alcançar a modelagem do sistema. Então, quando a gente quer predizer o valor de uma variável de saída num instante K à frente, eu preciso de informações não só da variável de entrada para aquele instante, mas também informações de outras variáveis e da própria variável de entrada defasadas no tempo. Ou seja, eu preciso entender o histórico de valores dessas variáveis envolvidas para determinar o valor futuro da variável de saída que eu estou fazendo a predição. Então, como é que a gente faz? Na década de 90, né? 90, 91 ali, dois indianos, né, Narendra e Parthasarathi, eles fizeram modelagem de sistema dinâmico e propuseram uma topologia que utilizava dados atrasados no tempo, né, deslocados, né, na amostra, das variáveis envolvidas na dinâmica do sistema, tanto as de entrada quanto a de saída. Inclusive, a quantidade de atrasos aí pode fazer aumentar a quantidade de valores de entrada que você teria no modelo da rede neural. E perceberam que esse tipo de técnica, isso fazia com que o sistema, o processo de modelagem, ele fosse mais eficaz. Então, ao modelar usando redes neurais um sistema dinâmico, eles tiveram dificuldade em fazer essa modelagem, e a partir dessa dificuldade eles propuseram essa alternativa, e essa alternativa fez com que a dinâmica do sistema fosse bem aprendida pela rede neural, desde que você forneça para ela valores atrasados das variáveis, tanto de entrada quanto de saída, deslocados nas amostras, né? Fazendo o quê? Fazendo com que o seu modelo saia de uma entrada e uma saída para, de repente, 3 ou mais entradas e uma única saída. Então, criar atrasos nas variáveis, no valor das variáveis, e fornecer isso como novos sinais de entrada da rede neural é uma parte importante no processo de modelagem, usando essas redes, né, e modelando esses sistemas que são dinâmicos.
E aí eu trago também uma citação aqui do livro do Kovacs, de 96, que ele diz, né, resume num parágrafo, digamos assim, o processo de identificação usando um modelo pré-formatado. Né? Como um primeiro passo, deve-se assumir alguma classe parametrizada de modelos PW, né? Que aí seria em função dos pesos, por exemplo, de uma rede neural, de identificação. E dentro dessa classe, mediante algum algoritmo, procurar identificar a parametrização que mais adequadamente representa a dinâmica da planta. Ele está falando de quê? De ajuste de pesos da rede neural. Esta medida de adequação é através da minimização do erro de reconstrução da saída e que é também usado para reajustar os parâmetros do modelo de identificação durante esse processo de ajustamento. Então, o que a rede neural faz, no final das contas, é isso que está do lado direito aí. Ele gera um estímulo na planta e no modelo. Compara essas duas saídas, encontra o erro e usa isso para modificar o valor dos pesos e bis da rede neural, que é esse modelo de identificação. E fica fazendo isso de maneira cíclica. Só que esse diagrama aqui, ele sugere um processo que é o processo de aprendizagem online, que a gente chama. O treinamento online de uma rede neural. É que ela ficasse o tempo todo medindo e fazendo esses ajustamentos. Sendo que quando a gente treina a rede neural, e a gente precisa fazer esses atrasos, precisa treinar a rede antes de colocá-la em base de validação, e tal como que a gente viu aqui até a semana passada, a gente trabalha com outro tipo de treinamento, que é o treinamento offline, que é você coletar os sinais da planta e usar os sinais da planta para treinar a rede neural com um conjunto de treinamento e depois validar ela com um conjunto de testes. Então, da amostra original que você coletou da planta, você separa ali, e os especialistas recomendam 70% para dados de treinamento e 30% para dados de teste. Então, esse modelo de rede neural proposto por Narendra e Parthasarathi, que está à esquerda, foi o modelo que eu implementei na minha monografia da graduação. Então, eu levei em consideração as variáveis que eu tinha disponível, que era quem? Vazão na entrada e temperatura de topo na saída. E eu criei atrasos de uma amostra para vazão e para temperatura como novas variáveis de entrada do modelo. Isso foi algo importante porque sem os atrasos eu não estava conseguindo atingir uma boa acurácia do modelo de rede neural do jeito que eu queria. Né? Então, como é que foi essa metodologia, além dessa questão dos atrasos? Né? A gente teve que realizar um pré-tratamento ou pré-processamento dos dados. Né? E na área de processamento de sinais é muito comum isso. Antes de você entrar no processo de estimação de parâmetros do modelo, você tem que fazer um pré-processing. Né? Como é que a gente fez esse pré-processing e por que a gente fez cada um desses passos aí? O passo 4, que é a divisão do conjunto inicial de treinamento, teste, né, e até mesmo validação, dependendo da situação, é algo que é recomendado quando você está usando treinamento de redes neurais, porque ela é uma heurística. Então, ela vai aprender com alguns exemplos durante o treinamento e você vai usar outros exemplos, outros valores que você coletou para testar a precisão dela. Então, isso é uma coisa inerente às redes neurais ali. Aí, além disso, quando a gente trabalha com funções de ativação do tipo logaritmo sigmoide ou tangente hiperbólica, a gente tem que normalizar os dados de entrada e saída dentro de uma certa região de funcionamento. No intervalo entre menos 1 a 1, no caso da tangente sigmoidal, e no caso da logaritmo sigmoide, no intervalo entre 0 e 1. Como eu usei a logsig, eu normalizei esses sinais no intervalo entre 0 e 1. Um outro processo também que a gente tinha que fazer antes de fazer o atraso nas variáveis, para gerar essas novas entradas, que eu falei agora há pouco, é o processo de redução da massa de dados. Por que isso? Porque o sistema ele tinha uma aquisição e registro de valores numéricos numa taxa, né, de amostragem muito alta, ou seja, num período de amostragem muito pequeno. Isso fazia com que o sinal ficasse um sinal sobreamostrado, superamostrado. Ele tinha mais dados do que o necessário para poder representar o comportamento. Isso fazia com que houvesse pouca variação no valor numérico entre uma amostra e outra. E quando como havia pouca diferença entre os valores numéricos de uma amostra e outra, quando eu fazia o atraso de apenas uma unidade, é como se a nova variável de entrada que eu estava gerando, que era VZ atrasado em T-1, era o mesmo valor de VZ no instante T.
E a mesma coisa de TT no instante T-1 era praticamente a mesma coisa de TT no instante T, que é o que eu quero determinar com o modelo, né? Então, antes de fazer o atraso nas variáveis, a gente precisou reduzir essa massa de dados de forma a criar uma diferença significativa, relevante, entre os valores das variáveis no instante t e o instante t menos k. E como que a gente fez isso na prática, né, operacionalmente falando? Na época, eu coletava esses dados de um arquivo .txt, que era gerado lá por um sistema de aquisição de dados, uma placa de aquisição de dados CIODAS, e mandava lá em um script no supervisório, que o professor William tinha desenvolvido, que salvava no arquivo texto o valor das amostras, né, no tempo, que seria o eixo do tempo, e o valor da variável ao longo dessa amostra, né, que é a informação que eu realmente quero. Então, eu fazia uma triagem lá, né, eliminava a coluna que não me interessava, pegava só a coluna das amostras, montava isso num arquivo lá no Excel, e depois chegava nesse arquivo .txt, que eu salvava com a extensão .m, para ele poder ser o dataset da minha rede neural lá no MATLAB, né? E aproveitava lá, já criava uma matriz A, que tinha ali várias colunas, né? No caso, a matriz da original tem duas colunas só, a da vazão de entrada e da temperatura de topo, né? Isso aí já seria uma matriz A modificada com os valores também de entrada e saída defasados no tempo. A redução, porque, como eu falei, né, a taxa de amostragem era alta, eu tinha um arquivo lá com mais de 8.000 amostras e queria reduzir isso, para criar a diferença significativa entre o valor no instante t e o valor no instante t-1. Então, eu tinha que fazer reescalar esse sinal e fazer isso usando um comando de repetição, uma estrutura de repetição lá no MATLAB. Eu usava a informação de uma dessas colunas, percorria uma dessas colunas, ia criando uma outra coluna, que era a informação reduzida, né, redimensionada, a partir de pegar o valor das amostras e incrementar dois contadores. Um deles andava no passo certo, que era o contador J, e o outro andava no passo saltando de 50 em 50, que era o contador I. Então, os vetores reduzidos, eles tinham a dimensão do tamanho final desse contador J no final da repetição. Então, o que eu fiz com isso? Eu reescalei o sinal. O sinal ele ficava com o mesmo padrão de comportamento, só que com menos amostras. O processo dos atrasos nas variáveis, na época eu fazia isso no Excel, mas dá para você fazer também com a rotina no MATLAB sem problema. É só você pegar o valor anterior ali e deslocar de mais um para poder criar um valor dentro do novo vetor e você fazendo append, ali, somando, acumulando isso dentro do sinal. Mas na época a gente fazia esses atrasos no Excel. Como isso? Eu pegava as colunas originais de temperatura no instante T e vazão no instante T e dizia que a próxima célula nas colunas C e D iam receber esses valores. E copiava essa fórmula e ele ia fazendo isso. Né? Criava essa defasagem de uma unidade ao longo das células aqui. Depois, quando eu ia criar o arquivo .texto, eu exportava, né? Criava um .csv, alguma coisa assim, a partir do Excel, salvava como um .m, e aí tinha uma jogadinha lá no Windows que você tinha que ir para o modo do DOS, né? O prompt de comando para poder fazer o rename desse arquivo, senão ele virava um arquivo .txt.m, e o MATLAB não reconhecia, né? Então você tinha que ir lá no CMD mesmo para fazer o rename. E eu tirava essas amostras a mais aí que eu não precisava, né, no início do arquivo. O processo de normalização, como eu já tinha dito antes, é em função das funções de ativação dos neurônios da camada intermediária, principalmente, né, funcionarem melhor com dados no intervalo entre 0 e 1. E a divisão do conjunto de treinamento e teste também era com uma rotina de saltar números, né? Tal como aquela que eu usei para redução no padrão de dados, só que eu ia saltando e criando vetores que eu chamava vetores de teste. Então, eu pegava um sinal como esse, por exemplo, que era da temperatura de topo, e eu pegava um certo conjunto de amostras que era para treinamento,
e eu criava uma defasagem, por exemplo, e saltava na mesma taxa para poder pegar as amostras de teste, ou com uma taxa maior, né? Uma taxa menor, né? Para poder ter menos amostras. Com isso, eu tinha mais ou menos um conjunto de treinamento de 70% dos dados, um conjunto de teste com 30% dos dados do sinal, e eu garantia que teste e treinamento não eram iguais. Mas eu fazia isso porque eu não pegava e cortava, por exemplo, o finalzinho do sinal e usava para teste, e o início do sinal usava para treinamento. Porque a rede neural consegue aprender a partir de exemplos, mas ela vai generalizar a partir de algo que ela aprendeu. Se você separar dessa maneira grosseira, como eu me referi agora, você vai estar, na verdade, ensinando uma coisa para a rede e querendo testar ela com outra coisa. E aí, lógico que ela vai dar um resultado ruim, né? Então, quando a gente estiver fazendo essa etapa de treinamento e teste de uma rede neural, a gente tem que saber que a gente tem que fornecer para ela a dinâmica que a gente quer que ela aprenda. Por isso que, às vezes, uma rede neural não é comum fazer só um teste dinâmico, né, como a gente faz. Tipo, fiz um teste de grau, coletei esses dados e acho que a rede aprendeu tudo. A rede aprendeu só uma dinâmica, né? Só medir a acurácia dela para essa dinâmica, para essa relação, aí, nesse ponto de operação, para esse estímulo. Mas o certo é você fazer uma série de testes e treinar a rede até que ela fique boa para todas as situações possíveis que ela vai encarar em base de produção. Na época, né, a gente escolheu a rede pelo fato de que conhecimento mesmo sobre redes neurais tinha de vários tipos, mas lógico, nessas redes alimentadas adiante eram as mais tranquilas de se lidar. Em revisão bibliográfica, a gente encontra também uma predominância de redes desse tipo, né, multilayer perceptron, né, rede multicamadas, alimentadas adiante com algoritmo de retropropagação do erro, para poder representar a dinâmica de sistemas dinâmicos. Então, não é uma coisa tirada também aleatoriamente da minha cabeça. Então, em papers, livros, dissertações, teses, você encontra muita referência a esse tipo de rede neural para modelar o comportamento de sistemas dinâmicos. Encontra também alguma coisa sobre redes de base radial, tá? Mas na época eu tinha mais dificuldade de entender o resultado, né, de uma modelagem usando redes de base radial, então fui para esse campo aí mesmo. As características do treinamento que foram utilizadas na época, né, o algoritmo lá, tem que lembrar que a gente usava na época o MATLAB 5, então não tinha NNTool. O tipo de algoritmo de treinamento era o backpropagation com taxa de momento, que é uma variação do algoritmo de retropropagação do erro que evita mínimos locais. O que você quer é que sua rede generalize bem. Então, você quer que ela evite mínimos locais e encontre o mínimo global do problema de otimização. O número de neurônios na camada oculta, a gente testou algumas topologias, né, variando o número de neurônios na camada oculta de 2 a 5. As funções de ativação logaritmo sigmoide na camada oculta e linear na saída, para tentar deixar o modelo bem simples. Uma tolerância para o erro como critério de parada de 0,01. E utilizava uma rotina específica lá que salvava os pesos finais das 4 topologias de rede. Então, ele usava uma rede com 2 neurônios na camada oculta, treinava, via lá a acurácia, né, salvava o gráfico, e salvava um arquivo texto com valor de pesos para aquele tipo de rede. Variava o número de neurônios na camada oculta para 3, fazia a mesma coisa. Para 4, fazia a mesma coisa. Para 5, fazia a mesma coisa. Para quê? Para que eu tivesse esses valores de peso depois do treinamento salvos, para que eu pudesse comparar a acurácia de cada uma delas e ver qual era melhor e poder recuperar esses dados sem precisar fazer o treinamento de novo. Claro que eu poderia fazer o treinamento de novo, mas a gente pode trabalhar também dessa forma, salvando os pesos ótimos no final do treinamento. Uma técnica usada até hoje em dia. E é o fluxograma que resume mais ou menos esse processo todo. Aqui o gráfico dos sinais das variáveis. Então, eu tenho aqui os gráficos da vazão e da temperatura de topo. Variável de entrada e variável de saída do modelo. Normalizado já, vocês estão vendo que no eixo Y aqui está no intervalo entre 0 e 1. Só que com todas as amostras ainda. Então, mais de quase 8.000 amostras. Aqui é o mesmo padrão, os mesmos padrões, só que reduzidos. Então, você vê que o comportamento é o mesmo, mas o número de amostras diminui bastante. Então, você vai para 80 amostras. E quais são os resultados disso, né? Lá em 2004, foi quando eu terminei esse trabalho, foi dada uma ênfase a uma contemplação, uma verificação visual da saída obtida pela rede neural comparada com a saída observada do sistema. Então, era através de gráficos. Lembra daquele gráfico das bolinhas e cruzes que eu mostrei para vocês e dos sinais que eu mostrei na aula passada?
É o gráfico de sinais também que a gente vai comparar a saída da rede em vermelho e a saída desejada, né, do sistema coletado, do sistema target, em azul. E aí as performances foram obtidas aqui nesse trabalho só para o conjunto de treinamento. Não tem aqui teste no primeiro momento. E aqui eu vou mostrando, ó, performance usando 2 neurônios na camada oculta. Então, a saída da rede neural é esse sinal em vermelho e a saída do sistema é o azul. Você vê que dá bem próximo, né? Mudando para 3 neurônios, vê que não mudou muita coisa. Para 4 neurônios também não mudou muita coisa. Para 5 neurônios também não mudou muita coisa. Calculando isso usando o MSE como critério para dizer qual delas deu um menor valor de MSE, né, que tem que ficar bem próximo de zero, eu poderia ter feito isso, mas na época eu não tive essa sacada. Apesar de já até ter essa informação, porque o gráfico de decréscimo do erro ao longo das iterações, durante o treinamento da rede neural, ele me dá essa informação. Mas na época eu fui por uma avaliação visual mesmo. Aí, visualmente falando, eu vi que a topologia de 3 neurônios é que dava a melhor resposta. E algumas questões finais, algumas considerações finais disso, né, conclusões que a gente tira. Muitas vezes as redes neurais elas são preteridas ao escolher uma classe de modelos matemáticos para modelagem de sistemas. Né? O pessoal na área de controle, por exemplo, não gosta muito de usar heurísticas como redes neurais para fazer essa função de controlador do modelo da planta. Quando você vai para um pessoal da área mais de controle avançado, assim, aí o pessoal já é mais afeito a esse tipo de coisa. Por exemplo, controle preditivo, controle robusto, controle adaptativo, controle ótimo, todas essas categorias de controle, em algum momento utilizam um modelo interno da planta dentro do controlador. E esse modelo interno da planta dentro do controlador, muitas das vezes é um modelo de uma rede neural artificial, a partir de um processo de identificação da planta, a partir de sinais coletados dela. Um dos motivos está no seu comportamento caixa preta para alcançar a convergência dos pesos ótimos, né? E um dos mais fortes motivos é a complexidade do seu modelo matemático, com um número elevado de neurônios, né, que seria o parâmetro ali, e a necessidade de adequação dele para a utilização. Como eu disse, para técnicas de controle avançado, é mais comum você usar esse tipo de modelo, porque você vai trabalhar também com controladores não convencionais. Mas quando você está trabalhando com controle clássico, ali, controle moderno, controladores mais convencionais, o pessoal corre para funções de transferência, espaço de estados e outras coisas. Um modelo de uma rede neural para descrever o comportamento dessa relação, né, vazão de entrada, temperatura de topo, no final do treinamento, usando 3 neurônios na camada oculta, gera um modelo com essa cara aí. Ó. Você vê que é o modelo da função de ativação logaritmo sigmoide, 1 sobre 1 mais E elevado a menos U, onde U é o somatório das entradas multiplicadas pelos pesos. Então, x1, x2, x3, que elas são? Estão lá embaixo. x1 é vazão no instante t, x2 temperatura no instante t menos 1, que é a temperatura atrasada, né? Lembra daquela topologia lá de Narendra e Parthasarathi? E x3 vazão no instante t menos 1 também, então um atraso também na vazão. Então, x2 é a variável de saída atrasada no tempo, x3 é a própria variável de entrada defasada no tempo, e x1 é a variável de entrada no instante atual, para determinar a saída no instante atual. Então, eu calculo ali a saída de cada um dos neurônios da camada oculta, que é N1, N2 e N3, e calculo a saída do neurônio da camada de saída, que é o neurônio linear. Por isso que a equação dele é essa equação linear aqui. E quem são as entradas que se multiplicam com os pesos dele e bias no final do treinamento? São N1, N2 e N3, que são as saídas do neurônio da camada oculta, como nós falamos na aula passada. O processo de treinamento de uma rede neural, idealmente, seria o de validação cruzada, né? Cross-validation. O que é esse conceito? É você, durante o próprio treinamento, você ir usando parte do conjunto de teste para ir validando a rede. Então, você vai verificando ao longo das iterações, treina com um conjunto de amostras. Um conjunto de amostras para uma determinada quantidade de iterações. Para e valida. Vai vendo se o conjunto de validação também está caindo com aquele modelo ali. Continua mais algumas iterações. Enquanto houver queda, tanto do erro, né, tanto para o conjunto de treinamento quanto para o conjunto de testes, você vai aceitando. Quando chega um momento onde você começa a aumentar o erro no conjunto de teste e o conjunto de treinamento, o erro continua caindo,
é o ponto onde você tem que parar o treinamento. Porque a partir desse ponto você vai cair numa região de super especialização da rede neural. O que é isso? Ela vai ficar muito boa para o conjunto de dados de treinamento, mas não vai ficar tão boa para o conjunto de dados de teste e conjunto de dados que você usa em outra situação. Então, ela não vai ter poder de generalização. O objetivo da rede neural é que ela tenha esse poder de generalização, que ela tenha essa capacidade de aprender a partir de exemplos e dar resposta em situações não previstas durante o treinamento. Essa que é a inteligência artificial dentro de uma rede neural desse tipo. E aí, se você super especializar a rede, ela não vai atingir a sua capacidade de aprendizagem. Né? Os gráficos aí foram uma situação onde a gente usa um padrão de teste, tá, para validar a rede depois de treinada. Então, eu só peguei um padrão de teste lá, inseri a entrada, as entradas, né, e vi o comportamento da saída. Esse gráfico aí está só mostrando a diferença entre o conjunto de treinamento que está em vermelho e o conjunto de teste que está em azul, mostrando que eles não são a mesma coisa. Né? E o desempenho da rede para esse conjunto de teste também ficou bom, tanto para as topologias com 2, 3, 4, 5 neurônios na camada oculta. O potencial das redes neurais para modelagem de sistemas dinâmicos ele é indiscutível, né? Não só por causa desse trabalho aqui, mas muitos outros. Né? Se buscar em papers aí, dissertações, teses, desde o final da década de 90, início dos anos 2000 até hoje, o pessoal usa redes neurais para identificação de sistemas dinâmicos. O trabalho, né, na época, fazendo autocrítica, né, pecava pela ausência de conclusões fundamentadas estatisticamente a partir dos resultados. E aí, falando de ajuste numérico, normalidade de resíduos, que são coisas que o pessoal da área de estatística exige, né, para poder dizer que o seu estimador ele é não tendencioso e tal. A mesma metodologia pode ser aplicada a outros problemas de natureza similar. Então, se você tem lá sistemas onde você pode fazer a aquisição de cenário das variáveis de processo, você pode medir essas variáveis, né, coletar esses dados, você pode aplicar essa técnica. Principalmente onde você não tem aquele processo sendo bem explicado por um modelo analítico. O modelo analítico é um modelo assim, teórico, tá? Para ele funcionar para uma predição, você tem que ajustar os parâmetros dele com base em sinais também. É como se você tivesse que fazer sempre o processo de identificação, porque você sempre precisa ajustar as coisas. Às vezes é o peso de uma rede neural, que é uma coisa totalmente caixa preta, totalmente distante da física do sistema, e às vezes é um coeficiente de atrito viscoso, um momento de inércia de um manipulador, alguma coisa mais ligada à física do sistema, ali, de um certo mecanismo que você consiga explicar melhor, né? Ou algum tipo de valor de capacitância térmica, ou algum outro tipo de relação de viscosidade. Mas você sempre, em algum momento, precisa ajustar o seu modelo analítico para que ele possa ser um bom modelo utilizado na predição. Porque senão ele é um modelo bem abrangente, mas que erra muito na hora de predizer o comportamento do sistema. Já um sistema também de identificação que não usou uma quantidade significativa de testes, dados, etc., ele é um modelo também muito localizado. Ele não é nada abrangente. Mas muitas das vezes ele dá uma boa precisão para uma certa região, que é onde a gente precisa. Pensar que, por exemplo, na indústria, quando a gente controla variáveis de processo, a gente mantém o sistema sob controle para pequenas oscilações em torno do set point. Então, são variações ali em torno de 10%, 20% para cima e para baixo do set point. E aí o controlador PID, que foi sintonizado a partir de um bom modelo da planta, né, ele consegue trazer de volta a variável para o set point. Em situações muito maiores de perturbação, tipo 30%, 50%, essa planta ela vai instabilizar, esse sistema vai sair de operação, mesmo com o controlador PID tentando fazer o máximo de esforço ali, e o que você tem que fazer é tirar a planta mesmo de operação, passar os controladores para manual e tentar controlar e recuperar ela manualmente, ali, fazer uma operação cooperativa entre vários operadores, subsistemas dos equipamentos, etc. E a indústria ela é uma fonte de sistemas incertos, sistemas dinâmicos, sistemas não lineares, sistemas multivariáveis, que poderiam ser modelados usando essa técnica de redes neurais artificiais. Então, pessoal, a gente falou bastante aí sobre esse processo, né? Relatei todo o percurso metodológico da minha pesquisa na época que eu fiz a graduação. Isso é um bom estudo de caso
para o que nós estamos tratando aqui, que é modelagem e identificação de sistemas. E, basicamente, isso aí dá conta, em termos de conteúdo, do que a gente tinha previsto para P1. Tá? Nas próximas 2, 3 semanas aí, que a gente vai fazer, que eu vou soltar vocês para fazer a atividade da P1, né? E a entrega, que envolve não só entregar um relatório da simulação, né, da rede, do treinamento da rede e tal, para esse padrão de dados que eu usei na graduação, vou fornecer para vocês. Então, vocês vão ter que refazer o percurso metodológico que eu fiz, usando lá a máquina virtual de vocês, no MATLAB, na máquina virtual de vocês, me mostrar os resultados disso e fazer uma apresentação na forma de seminário, tá? Então, vocês se juntando em grupos aí de 2 pessoas e tal, vai ter um dia, né, daqui a umas 3 semanas, que a gente vai ter esse momento de compartilhamento aí, de socialização dos resultados, para vocês apresentarem o resultado do treinamento da rede neural, tá? Queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei aí, se entenderam, se acharam interessante. E essa questão aí do trabalho também, né, da entrega da PU. Por enquanto tranquilo, professor. Acredito que as dúvidas vão surgindo aí quando a gente for fazendo o trabalho. Na época, eu tive que quebrar muita pedra para chegar nesse ponto aí, tá? Então, hoje em dia, o que eu forneço para vocês de informação já é, tipo assim, o percurso, né, cheio de atalhos, né? Mas tem coisas que não tem para a gente fugir. Em algum momento, a gente vai ter que meter a mão na massa. Né? E para meter a mão na massa ali e fazer esse pré-processamento de dados, digamos assim, que eu tive que fazer na época, é o que vocês têm condições de fazer também, pela capacidade de vocês, e tentar treinar essa rede neural. Lembrando que o padrão que eu vou fornecer para vocês, como eu mostrei ali na apresentação, ele é um padrão assim, em 2 colunas e N linhas, né? Mas quando a gente vai treinar a rede neural, a gente precisa da transposta disso, tá? A gente precisa tombar esses vetores aí, da matriz, e separar a entrada e saída, né? Então, a partir de uma matriz de dados que eu vou passar para vocês, chamada padrão def 2 colunas, vocês têm que transformar isso numa matriz de N colunas e 3 linhas, né? E quem são essas 3 linhas? Vazão de entrada no instante T, vazão de entrada no instante T-1 e temperatura de topo no instante T-1. Então, em algum momento, vocês vão precisar criar rotinas para fazer esse pré-processamento dos sinais a partir da matriz de dados original lá do arquivo.m, tá? Aí vocês podem usar comandos de repetição, de acordo com aquelas coisas que eu mostrei lá na apresentação. A apresentação vai ficar disponível no Moodle para vocês darem uma olhada. Se tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar aí e tal. Então, basicamente, o trabalho da P1 é reproduzir o que eu fiz no TCC da graduação. É bom que todas as duplas tentem fazer isso, ao invés de, por exemplo, uma ficar esperando que a outra faça para poder só apresentar. A forma como você apresenta não necessariamente é igual à sequência, né, com que você apresenta. Os algoritmos também nem sempre são exatamente iguais, os códigos, né, os sinais, as cores e tudo mais. Assim, apesar de ter uma massa de dados e o resultado ficar mais ou menos o mesmo, né, a topologia de rede também pode ser outra, a quantidade de neurônios outra. Então, vai dar para a gente saber quem realmente fez ou quem só copiou do colega. Mas mais importante que isso é vocês saberem isso, vocês terem percorrido esse percurso na prática, né? Além de ter aprendido já o que vocês aprenderam até agora, vocês também conseguirem usar o conhecimento aplicado, né? E resolver um problema de engenharia de controle e automação, que é o quê? O problema de modelagem do sistema. Que sistema é esse? A relação entre vazão de entrada e temperatura de topo da torre de destilação, que é a principal relação para controle da temperatura no topo da destilação, que garante uma certa graduação alcoólica do produto na saída. Então, a gente poderia, assim, em última análise, depois de treinar e ter esse modelo, colocar esse modelo implementado dentro do MATLAB e fazer uma simulação, coletando dados de entrada e comparando a saída da temperatura de topo com a saída do sistema, por exemplo, da planta modelada, por exemplo. A gente fazer um teste de validação em tempo real no equipamento.
como é que a gente poderia aplicar isso também na indústria sem ser para controle, né? A gente poderia fazer, coletar dados de um sistema que envolvesse, por exemplo, alguma variável ali que pode ser predita a partir da medição de outras variáveis. A gente está falando, por exemplo, de destilação, graduação alcoólica, né? Na saída do álcool, na saída da torre, é uma informação importante. Na verdade, é a informação mais importante, porque ela que diz se o produto está dentro da especificação ou não. Só que, normalmente, na indústria, os caras usam para isso um analisador em linha, que mede essa graduação. Né? E, às vezes, esse analisador ele tem tempo entre leituras, porque ele precisa coletar uma pequena amostra, precisa fazer lá o método de análise dele e atualizar essa informação, esse dado, às vezes nem vai para o supervisório. Às vezes isso aí fica só no nível de campo ou do técnico do laboratório que de vez em quando pega essa amostra de álcool para fazer a análise. Então, para você trazer essa informação para o supervisório com uma taxa de atualização no ciclo de varredura a mesma ordem de milissegundos, por exemplo, que informação que vem de um transmissor de temperatura, transmissor de pressão, transmissor de nível, transmissão de vazão, você pegaria os valores de todos esses transmissores, colocaria como entrada do modelo. E você faria testes de graduação alcoólica, medindo lá no analisador. Você pegaria esses sinais, ajustava ali o número de amostras, né, o tamanho dos vetores, e treinava a rede neural. Com a rede neural treinada, você usava ela como um modelo matemático sendo simulado no supervisório, por exemplo. Pegando os sinais que vêm lá dos transmissores, que vêm do CLP, né, passa pelo CLP, chega no supervisório, sinais de temperatura, pressão, nível, vazão de outras partes do processo, e você faria uma inferência, você estimaria o valor de graduação alcoólica com um determinado nível de precisão, determinado nível de acurácia, e com uma taxa de atualização maior do que a do analisador em linha. Porque o seu analisador, por exemplo, tem a medição, mas só de 5 em 5 minutos, em 5 minutos a graduação alcoólica pode ter fugido muito do set point dela, né? Já com esse sistema aí que eu estou falando aqui de simulação virtual a partir de um modelo de uma rede neural, você poderia ter esse valor o tempo todo. Esse tipo de área de pesquisa são chamados soft sensors, ou sensores de software, né? Sensores virtuais. Não é novidade, não. Já existem áreas de pesquisa nesse caminho aí, principalmente para substituir equipamentos que são muito caros, ou para poder dar medição, um intervalo de medição de amostragem desses equipamentos aí, para poder ter um controle mais preciso de alguma informação que seja mais analítica, assim, né, que entra na área da instrumentação analítica. Mas isso é só tipo, um exemplo, né, do que poderia ser aplicado esse modelo da rede neural depois de treinado para um tipo de situação específica que não é controle. Mas é isso, pessoal. A gente pode encerrar por aqui hoje. E aí, qualquer dúvida aí nas próximas semanas, a gente vai falando tudo de maneira assíncrona, né? Então, nas próximas 2 semanas, a gente não deve ter esses encontros síncronos aqui da quinta-noite. Mas eu vou, né, manter atento ao Moodle. Vocês também podem mandar perguntas, qualquer coisa no WhatsApp lá. E a gente vai conversando. E quando chegar na 3ª semana, contar de agora, vocês apresentam os resultados aí da modelagem, tá? Permaneço à disposição. Qualquer coisa é só me avisar. Beleza, valeu, professor. Tranquilo, valeu, professor. Beleza, valeu. Valeu, professor. Valeu, professor. Professor, então só para confirmar, ficou para o dia 28, né? Daqui a 3 semanas. Deixa eu ver que dia que é. É, isso aí, dia 28. Se não for nenhum feriado, nada assim, mas acho que não é feriado não, acho que dia 28 seria dia do servidor, mas eu acho que no nosso calendário aqui não vai ser não. No calendário. Então tá bom, pessoal, a gente se vê assim, de maneira síncrona lá, né? Mas a gente vai conversando aí durante esse tempo.